Desde o princípio, o ser humano olha para o céu em busca de respostas. Em tempos de paz ou de dor, de alegria ou de desespero, há sempre uma chama invisível que nos mantém de pé. A fé. A fé é o fio invisível que nos liga ao que é maior que nós mesmos. Em tempos marcados pela pressa e pelo esquecimento, algumas vidas continuam a brilhar como faróis silenciosos. Vidas que não buscaram fama, mas deixaram rastros de fé, serviço e compaixão. Este é o início da história de um homem simples, mas extraordinário. Servo de Deus, Monsenhor João Bevenhu. Nascido entre colinas e vinhedos do sul do Brasil, em Santa Teresa, ele dedicou cada passo, cada palavra e cada gesto da sua vida à evangelização e ao desenvolvimento do seu povo. Sacerdote, educador, conselheiro e líder comunitário, João Bevenhu viveu para semear a palavra de Deus e cultivar a fé. Sua vida, sua missão e seu legado ainda inspira milhares de corações. Em uma pequena comunidade no interior do Rio Grande do Sul, viveu um homem simples, mas que tinha algo que transformava tudo ao seu redor, com fé e com amor. Passava horas ouvindo confissões, não julgando, mas aconselhando. Em São Domingos do Sul, seguimos os passos desse humilde sacerdote que, com oração e penitência, tornou-se um clérigo exemplar para a Igreja. Sua missão não era apenas pregar, mas fazer de sua vida uma ponte entre o céu e a terra. Na simplicidade de cada gesto, na escuta, na oração e nos seus atos, ele nos revelou a profundidade do Evangelho. Com base na sua vida e obra, percorremos os caminhos da simplicidade vivida pelo servo de Deus, Monsenhor João Bevenhu. Monsenhor buscou inspiração em Cura d'Ars, sacerdote que viveu no século XIX, na França, numa pequena vila, um homem simples. Seu altar era humilde, sua batina gasta, seu alimento escasso. Esse humilde sacerdote, com oração e penitência, tornou-se um dos maiores faróis espirituais da história da Igreja. O santo da simplicidade, o padre da misericórdia, que inspirou João Bevenhu no modo de ser e de viver o sacerdócio. Monsenhor João Bevenhu não buscou grandezas, buscou almas. Não quis os holofotes, quis o confessionário. Seu púlpito era o exemplo, sua pregação a vida. E foi justamente na simplicidade de cada gesto, na escuta, na oração silenciosa, que ele tornou-se exemplo. Ser sacerdote do Altíssimo por toda a eternidade era um pensamento que o acompanhava dia e noite. Nasci no dia 12 de agosto de 1907, em Santa Teresa, paróquia Santa Teresa, que pertence a Bento Gonçalves, distrito Monção, agora é município. Meus pais vieram da Itália, pais Fidelis Bevenhu, a mãe Maria Moretti, vieram da Itália, de Taibon, da província de Belluno, no ano de 1878. E eu perdi o pai quando tinha apenas 13 meses. Mas soube depois que meu pai, ele desejava muito que fosse sacerdote. Disse para minha mãe, esperemos que este menino seja futuramente um bom sacerdote. Mas o pai dele também, ele disse, antes quando ele nasceu, disse, eu quero que esse filho vá estudar o seminário para ser padre. Ele foi ouvido por Nosso Senhor, que ele deu ser um bom seminarista
apesar de muito pouca saúde, e a mãe também fazer todo aquele sacrifício, ela queria que o Joanim que fosse sacerdote. Então ela saía de casa, mas para chegar na capela lá perto de onde ela morava, até chegar na capela que pertencia a Guaporé, ela levava 2 dias, mas ela tinha um parente no meio do caminho e parava naquele parente e dormia lá, e no dia seguinte pegava o cavalo e continuava até na capela para assistir à missa, para pedir a Deus a vocação sacerdotal para o seu filho. E deu certo. A família já via que ele era muito religioso e diziam que ele era fatto per il Senhor, feito para Deus, já em casa, seminarista. No seminário, o Monsenhor Germano Wagner, colega, disse: era o nosso santo no seminário. Dom Vicente Scherer era muito amigo dele, porque foi bispo dele aqui. Aqui, São Domingos permaneceu com a Arquidiocese de Porto Alegre até 1959. Então, Dom Vicente fazia as visitas pastorais. Ele deixou, nos termos dessas visitas, muitos elogios a um sacerdote virtuosíssimo, com uma paróquia intensamente religiosa. Ele era fruto da migração de gente muito pobre, os italianos do século XIX. Então ele traz da família a luta pela vida, os sofrimentos pela sobrevivência, pela saúde. No seminário ele foi afastado do seminário 2 vezes pela saúde e teve dificuldades econômicas de pagar o seminário. Isso ele vai levar à frente na sua vida, transformando a sua experiência numa compaixão pelo seu povo, que era muito simples, pobrezinho aqui, e com isto ele vai naturalmente liderando o povo para enfrentar essas necessidades. Ele se sentia unido a Jesus Cristo diariamente. Ele respirava a graça que vinha de Deus, que Deus lhe proporcionava. Um dos aspectos que eu admiro enormemente da vida do servo de Deus, Monsenhor João, é aquilo que ele fazia dentro de 24 horas. Realmente algo inexplicável humanamente. Eu me sinto pequeno quando eu vejo tudo aquilo que ele fazia num dia que a gente faz alguma coisa daquilo que ele fazia e quando a gente chega no final do dia a gente está meio assim exausto. E ele parece que tinha combustível para fazer coisas extraordinárias dentro de 24 horas por dia, de forma que a gente não tem explicação. Ou seja, a explicação está naquele que lhe dava esse combustível da graça, da força para ele realizar o projeto de Deus. Tudo que o Monsenhor tinha era muito mínimo. Ele tinha o mínimo só. Inclusive, quando as pessoas vêm aqui no museu, eu explico isso também. E tem ali também um armário que tem todos objetos, vestes, coisas assim que o padre usava nas celebrações. Tudo que ele tinha era pouco. Ele ajudava muito as pessoas. Ele se preocupava com todos os aspectos da vida das pessoas aqui. Ele tratava todos com amor e carinho. Para ele não existia política partidária, para ele não existia pobre, rico, remediável. A todos ele amou com muita ternura e com muito carinho. Ele só queria o bem das pessoas, só trabalhou nesse sentido. Foi uma maravilha de homem, um homem íntegro, um homem que soube unir o humano ao divino. Um homem que uniu a sua fé na prática do dia a dia. Ele soube fazer a unidade de vida. Aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava, ele vivia. Vivia antes de ensinar. Padre João, a tua vida é exemplo a seguir, orienta nossos passos, nos ajude a prosseguir. O lazer dele era umas ginásticas, caminhar, rezando. Então, o próprio rezar era um lazer para ele. E o povo nunca viu o homem João Benvenu
separado do padre, do sacerdote João Benvenu. Também se deve dizer que o próprio ministério do servo de Deus tinha um caráter unitário, de coerência interna. Como já ouvimos, alguém que levanta às 4 da manhã para fazer uns exercícios de ginástica, depois rezar, disponível para receber o povo que já pelas 5 horas vinha. Então, um místico que começa o dia rezando, mas depois passa pela atitude cristológica, tipicamente de Cristo, da compaixão. Por isso que nós gostamos de chamá-lo de leão a cordeiro. Leão é forte, é uma expressão antiga dos padres também. Leão, então, na pregação, dizer o que é o certo, né? Cordeiro, ao acolher as pessoas, inclusive as pecadoras, as que erram. Então temos relatos dessa força de pregação, mas também dessa paternidade em acolher pessoas, né? Eu recomendo sempre que haja muita caridade. A compreensão, caridade, porque o bom cristão deve ser caridoso. Que o destino do cristão é a caridade, que é de fato amar, não só por mas amar com os fatos, procurar o bem do próximo, tudo fazer para o bem dos outros, tudo fazer para o bem do próximo, corpo e alma, não se prepara em nada, e fazer o possível para imitar Cristo, que amou a nós, que ele disse assim, e amai-vos aos outros, assim como eu vos amo. Ora, ele amou a nós da morte da cruz, nós também, dar a vida, se for possível, pelo bem do próximo. Então, as 3 grandes virtudes, que daria para dizer, fé, esperança e caridade, que são virtudes cristãs, ele viveu as 3 de uma forma intensa. A fé ele cultivou, depois a fé também sem uma prática de caridade, ela é vazia, né? A intensidade do dia a dia dele era para obras, a fazer o bem para as pessoas, acolher, vibrar com a vida. Ele vibrava com a vida, tinha problemas, imagina só, mas ele vibrava com a vida. O Monsenhor João, para mim, era pai. Espiritual, na fé, na caridade, exemplo. Aquilo que sou, devo ao pai, à mãe, à família, ao Monsenhor. Ele era uma pessoa que cultivava a fé, a caridade, sempre aquela gentileza de ajudar as pessoas. Por exemplo, morria um pai de família, uma mãe de família, a gente ia ajudar a plantar, se era hora de planta, se era hora de colher, a gente ia ajudar. Trabalhos domésticos, a gente compartilhava. Era um exemplo. Eu tinha paixão de conversar com ele. Ele era tão simples, tão querido. Mandava uma mensagem de Páscoa para ele. Era a época dos cartões. E ele respondia agradecendo a Vossa Senhoria e excelentíssima família. Esse era o linguajar do Monsenhor. E no final, uma palavra que sempre gravo. Ele escrevia do amigo. Ele não dizia do padre, do sacerdote. Ele se considerava um amigo com a gente. E nós tínhamos ele muito além de amigo. Eu recebo muitas cartas. Então, eu procuro atendo sempre. Pedem bênçãos, nunca recuso. Pede conselho, está sempre, procuro, quando possível, atender sempre. E também recebo muitas cartas de longe, respondo a todos, vem quando eu moro, respondo porque eu sei que a palavra do sacerdote tem repercute, vai longe. E eu dou importância à resposta porque eu sei que depois comento as minhas cartas, um pensamento lá, uma mensagem, pode ir muito longe, fazer um grande, por isso eu dou importância a esse apostolado, correspondência epistolar. Ele vinha seguido na escola, ficava vendo, falando muito com a gente e o que a gente fazia, ele se entusiasmava. Ele tinha um entusiasmo assim nato, que a gente se entusiasmava falando com ele, né? O entusiasmo é o segredo do êxito. Então eu levo para mim isso. Para mim o que fica essa expressão dele. Então nos momentos mais difíceis eu acredito no entusiasmo. E lembro dele, para mim a mensagem maior é isso, o entusiasmo é o segredo do êxito. Então ele dava o exemplo disso, né? Uma pessoa austera consigo mesmo e ao mesmo tempo tentava dar à comunidade o bem-estar, né? Econômico e social também,
que isso deixava ele feliz também. O bem-estar das pessoas deixava ele feliz. Sempre foi extremamente humilde em relação às coisas que ele ganhou e nunca colocou dinheiro como um objetivo, mas assim como uma forma de chegar a alcançar objetivos. A palavra que caracteriza a vida dele é que foi um evangelizador com espírito. Eu estou usando essa expressão que o Papa Francisco usa num documento chamado Alegria do Evangelho. E somente uma pessoa que tem o Espírito de Deus, está profundamente ligado a Deus, consegue manter-se de uma forma ativa durante um período tão longo como foi a vida dele no município de São Domingos. Inclusive no português tem uma expressão interessante, a gente chama de padre. É a única língua que usa dessa forma para definir o trabalho do presbítero, que vem um pouco do espanhol de pai, né? Então, aquele que acompanha o nascimento e acompanha toda a jornada da pessoa. Então, essa possibilidade de alguém acompanhar, fazer o batizado, fazer os outros caminhos. Então, isso também tem um lado afetuoso, né? E era acompanhar o progresso espiritual, o crescimento humano. Ele gostava muito da comunidade. Então ele se identificava com a comunidade e essa identificação fez com que ele se tornasse a pessoa mais importante na sua época e mais ouvida da época. Eu tenho uma imagem muito grande dele, né? Um cavalo tordilho, que ele ocupava e ia rezar a missa, porque na época não tinha automóvel, né? Eu lembro quando que ele ia em volta a cavalo, com o cavalo tordilho. Ele ia quando chamava, podia ser qualquer hora de noite, se precisava, ele pegava o cavalo e ele ia visitar as famílias, podia ser por mal ou por bem, quando precisava, ele sempre foi. Tinha as capelas, que são uma novidade organizacional eclesiástica do tempo da migração. Na Itália tinha a matriz, o pároco, não tinha capelas, excepcionalmente, uma pequena capela próxima. Aqui tem a rede de comunidades que se instalou, foi uma novidade na história, e então ele, como os outros padres, girava pelas capelas. Ele dizia, a paróquia é a mãe e as capelas são as filhas. Então ele quis ensinar para nós que era uma família, só um pouco maior, mas era uma família. Esse espírito de comunidade e é isso, tudo os ensinamentos que foram pegados por ele e acho que vale a pena. Eu vou cultivar até o fim. Porque as comunidades, ele abrangia até São João Bosco. Então, como nós morávamos nessa estrada onde tinha a capela de São Marcos, Santa Maria Gorete, São João Bosco, Caravaggio. Daí como ele não podia rezar a missa e voltar por causa que ele andava a cavalo, ele chegava e dormia nas famílias, né? Ou almoçava numa família, depois rezava a missa na outra comunidade, daí dormia na comunidade, depois no outro dia rezava a missa e depois voltava. E sempre de cavalo, né? Cavalo, porque não tinha outro meio de transporte na época. Claro, depois é que foi introduzido, que ele comprou o dito Fuquinha e tal, mas na época era o cavalo branco. Que ele vestia uma capa branca também, e quando ele chegava na comunidade, daí ele tirava aquela capa e ficava com a batina dele. Uma pessoa que tinha uma influência enorme em cima do povo e que conseguia cativar, que nem a missa, né? Ele conseguia cativar as pessoas, porque na missa no domingo ele rezava 2 missas. Então ele rezava umas 7h30 e umas 9h, porque das 7h30 ele dizia assim, o povo levanta cedo, quem levanta cedo, depois as mulheres vão para casa, daí elas conseguem fazer almoço, né? E daí quem tinha mais tempo vinha depois na missa. Eu lembro assim que eu acredito que tenha sido uma vez por mês que ele vinha visitar a comunidade. E ele vinha, na medida do possível, ele dava catecismo, ele chamava catecismo na época, e depois rezava a missa. E no final da missa era surpresa para as crianças que ele dava um santinho. Então ele atraía as crianças para a missa, para as crianças fazerem a coleção de santinhos. Eu fui seminarista depois, mais tarde, com certeza, pelo apoio que o Monsenhor dava e pela figura e exemplo que ele tinha, né? Porque as palavras comovem, os exemplos arrastam. E o Monsenhor tinha um exemplo muito forte.
Lembro-me de quando ele ia celebrar nas capelas uma festa, né? Antes mesmo dele fazer a celebração da missa, ele atendia as confissões. Era uma coisa que chamava muito a atenção, porque as pessoas que vinham de fora para a festa nas capelas aproveitavam a ida do Monsenhor também para se confessar. Porque uma vez na capela, sem confessar todo mundo, ele não começava a rezar a missa, ele queria confessar todo mundo. Até ainda hoje, poucos dias, encontrei um amigo meu já da minha idade, um pouco mais, eu não consigo comungar sem me confessar, porque eu aprendi assim e ainda hoje eu não consigo. Ele foi um grande incentivador, e um grande incentivador de oração. Ele era uma pessoa assim, que ele gostava muito que a gente participasse da missa e participasse com amor e carinho. E que não você isse receber Jesus, receber a Eucaristia, sem você fazer a tua confissão. Isso ficou gravado dentro da gente. Não vão receber Jesus se vocês não estão em estado de graça. O coração de vocês esteja na graça de Deus. Ele era assim, ele era... E o amor que ele tinha, a confissão, ele não queria que ninguém morresse sem confissão. Ele era uma pessoa sobrenatural, ele era uma pessoa à frente do tempo. E a gente ficava esperando a chuva, né, durante um período que era da seca. E nesse período, se a gente estava fazendo essa novena, esse tríodo chovesse, a gente atribuía a graça a Monsenhor, no caso. Daí era coisa que funcionava. E se não funcionava na chuva, funcionava pelo psicológico da gente, né? Psicologia era uma coisa que a gente sabia só do padre, não tinha psicólogo que pudesse acompanhar uma pessoa. Era ele que acompanhava, ele fazia esse papel muito bem. Daí ele reunia as pessoas e numa cajadada só, que dizem, ele pegava todo mundo e fazia esse trabalho com perfeição, né? A parte econômica fica nas mãos dos leigos. Aí eu fui convidado a fazer o caixa, a contabilidade da igreja. Então pagava as côngruas, pagava a taxa da mitra e assim por diante. As despesas todas da igreja passavam pela minha mão. E ele todos os meses vinha no meu escritório, que eu tinha escritório de contabilidade, e ele vinha lá e dizia: eu sou um bom funcionário, me paguei. Ele retirava as côngruas e ainda sobrei tanto. Eu depositava o dinheiro da sobra no caixa da igreja. E a gente tinha ele como uma pessoa de muito respeito. Ele vinha visitar as casas, dava bênção nas casas uma vez por ano. Normalmente as famílias ficavam todas em casa aguardando a visita dele. Ele chegava, cumprimentava todo mundo, fazia umas orações e fazia a bênção. Ele abençoava a casa e as benfeitorias, dizia ele. Ele circulava ao redor da casa, ele abençoava as coisas que a gente tinha no externo da casa também. No final da missa, enchia a sacristia, as mulheres iam pedir bênção. Se a criança chorava, se a criança não comia, ou tinha formiga que entrava dentro de casa, ia pedir bênção. E ele atendia a todas individualmente. Deixava todo mundo contente. E a gente acreditava na bênção dele e geralmente dava certo. A criança chorava e ia pedir uma bênção para o Monsenhor. A partir daquela noite, a criança se acalmava. Tive aqui mais de 10 ordenações sacerdotais. Momento que os padres eram consagrados pelo bispo, consagrados sacerdote. Então, o Monsenhor fazia assim aquelas festas homéricas e a população toda trabalhando, festejando e assim incentivando os seminaristas para que pudessem continuar os seus estudos. O Monsenhor era o chefe de toda a preparação da festa. Enfeite, equipe de trabalho, ele era o mestre que dava todas as dicas. Ele era um incentivador que fora de série. Ele valorizava muito a festa, porque o lazer das pessoas que moravam aqui eram as festas da igreja. Então ele dava muito valor para a festa da igreja. Mas como eram todos agricultores, não havia perímetro urbano, as pessoas se deslocavam
a cavalo, de carroça ou a pé, mas ele chamava para o abraço, para a festa. Foi lá na distante Capela Santa Rosália, uma das mais distantes que era daqui da paróquia, né? Porque naquele tempo São Domingos era uma paróquia que abrangia todos os Covanini também, era o único padre que fez tudo isso. Depois, mais tempo, criaram a paróquia São Domingos. E indo para lá de cavalo, ele caiu de cavalo, do cavalo branco, que é o que aconteceu, né? E quebrou o fêmur. Foi assim, uma situação meio preocupante lá, enfim, conduzir aos hospitais e foi a pastor fazer cirurgia, tudo que ele trabalha, né? Eu também fui coroinha desde pequeno. Então eu chegava, Monsenhor, posso servir messa, a gente dizia em italiano, né? Tá, posso ser coroinha hoje? E ele ficava alegre, sim, ele prontamente. E até depois da missa, ele sempre dava uma moedinha para a gente. Dava uma moedinha que era fonte de alegria para a gurizada, principalmente naqueles tempos lá. Uma moeda daquelas amarelinhas daquele tempo, né? Tá? Então era uma beleza. Na juventude, então, eu participava da igreja, que ele era o grande líder, no sentido de que nós éramos da coordenação da diocese que tinha a pastoral da juventude. Pastoral da juventude significava ter um grupo de jovens na paróquia e ter contato com outros jovens de toda a diocese. E o Monsenhor era a pessoa extremamente lúcida no sentido de valorizar os jovens, porque ele entendia e sabia que a permanência da igreja lotada de fiéis se daria se ele fosse capaz de conduzir através da catequese, da educação e da juventude que ficasse ligada ao centro da igreja. Naquela época, a preocupação dele com a igreja. Eu era criança e ele dizia assim, nós éramos muitos irmãos e ele dizia: o que você quer ser quando você crescer? Você quer ser o quê? Quem que vai ser um sacerdote para tomar o meu lugar? Quem vai ser religiosa? Porque precisamos disso para a igreja. Então, hoje isso me faz lembrar uma preocupação dele ainda lá no passado. Depois eu tive assim uma convivência muito grande quando ele passou a ser meu professor de religião. Como professor, o que ele queria transmitir, o que ele queria nos orientar, o que ele queria para nós jovens da época, era uma transmissão de valores, o cultivo de valores cristãos, morais, éticos. Ele ensinava, falava sobre a Bíblia, sobre a vida, sobre ensinamentos, como ser uma pessoa cristã, uma pessoa de bem, como é ser uma pessoa participativa na comunidade, ajudar as pessoas sempre fazer o bem, não importa a quem era, sempre praticar o bem. Ele tinha essa ideia de praticar o bem. Ele ensinava a religião gratuitamente, naquela missão dele de querer que as pessoas soubessem também do divino, né? Ele sempre priorizou esse lado e nunca exigiu pagamento de parte de ninguém, nem do governo do estado, nada. Não recorreu a esse tipo de expedientes. Ele fazia questão de vir na abertura do ano letivo aqui na escola, participar de uma reunião dos professores, uma forma de auxílio, de apoio, incentivo na tarefa que nós tínhamos pela frente. Mas ele foi aqui em São Domingos do Sul, o pioneiro em todos os sentidos. Um verdadeiro homem à frente do seu tempo. Aqui em São Domingos ele fundou o Clube das Filhas de Maria, o grupo das Filhas de Maria. Eu não cheguei a participar, mas eu sei que tinha mais de 150 filhas de Maria. Então era uma veste, a camisa branca e a fita azul. Meu Deus, essas filhas de Maria sentiram talvez também o entusiasmo, né?
e se colocaram a trabalho, à disposição do servo de Deus. Nós éramos uma bela turma de filhas de Maria, tinha bastante moças. Então a gente se reunia, aos domingos sempre a missa, né? E daí a gente cantava, ajudava o Monsenhor a fazer as missas. Ele ficava feliz porque ele dizia que ele gostava de ver todo mundo na missa, né? Então nós íamos na missa e principalmente a festa da Santa Inês era feita pelas moças. Aí nós se reuníamos, todos trabalhávamos e fazíamos a festa. E depois que a gente deixava do catecismo, entrava nas Filhas de Maria, né? E depois que a gente casava, a gente entrava na apostolado da oração, do Sagrado Coração de Jesus, né? Daí, muitas vezes, ele estava tão concentrado que a gente batia no ombro. Monsenhor, ele se despertava e, de modo especial, quando ele estava em frente ao sacrário. O Monsenhor, sim, vinha, quando precisava, a gente chamava, ele vinha logo. Ele corria, se chamava e já trabalhava. Um homem simples, humilde, ele zelava pela sua própria vocação, pela sua missão. Ele disse ainda, uma religiosa, um religioso, um sacerdote que não tira um tempo com Nosso Senhor no sacrário é como uma comida sem sal, sem sabor. Ninguém quer comer uma comida sem sabor e sem sal, e assim é um religioso que não tira o tempo com Nosso Senhor. Ele se compenetrava tanto que parecia que ele estava em sintonia direta com Deus. E fechava os olhos e ele dizia nas palestras: quando vocês vão orar, vão rezar, fechem os olhos, colocam o pensamento de vocês dentro de vocês e vocês vão ver, sentir que é diferente, né? Parece a voz de Deus dentro de vocês. Ele sussurra nos ouvidos de vocês. Rezava contra as pragas da plantação e o tempo. Ele rezava por tempo, ele levantava de noite quando tinha um temporal. Ali na Canônica, ele dormia embaixo. E quando vinha o temporal, ele ia assim no sobral, que tem uma sacadinha, e ia lá com a vela acesa. Eu de lá longe, onde morava, enxergava Monsenhor lá com a vela acesa. Eu queimava o livro. Mas ele afastou muitos temporais. Nós tivemos bastante sorte pela reza do Monsenhor, que aqui quase nunca deu temporais. Para ele mandar nós rezar bastante. Até um ano deu uma seca, fizemos procissão e fizemos uma rota a pé. Nós tínhamos uma fonte de água, chamava Água Santa, né? Uma fonte lá. Então saímos daqui, fizemos a volta, fizemos um giro lá de 8 ou 10 quilômetros, fomos na fonte com o Monsenhor junto. Todo mundo a pé, pé no chão, rezando para conseguir a chuva. E a chuva vinha. Eu, Maria Neuza, entendo aquela frase que ele dizia há tanto tempo: não trocaria um minuto da minha vida sacerdotal por todos os prazeres deste mundo.
conhecendo bem quem foi o servo de Deus, realmente faz sentido esta frase dele. Porque ele foi uma pessoa humana de extremas qualidades. Ele foi um sacerdote que viveu todas as virtudes teologais e as virtudes cardeais, sem desmerecer nenhuma. Mais uma vez perguntaram a mim se estava contente com o meu sacerdócio. Respondi, me sinto inteiramente realizado, sinto-me bem, penso que acertei a vocação, nunca me arrependi. Lutei, me sacrifiquei, perdi muito tempo com a doença, mas cheguei ao sacerdócio e digo de coração, vale a pena ser sacerdote. E assim penso que todo jovem que estuda para o sacerdócio, embora lhe custe muito chegar até lá, eu penso que quando chega o dia da ordenação, vai dizer de coração, vale a pena ser sacerdote. Eu sinto muito no meu sacerdócio e repito o que disse muitas vezes, se 100 vezes tivesse que nascer, 100 vezes queria ser escolhido o sacerdócio. Ele era fora de série, ele era um visionário, ele sabia, enxergava o futuro, as dificuldades que viriam, então ele preparava o povo para isso, né? Então ele se preocupava não com a parte, só com a parte espiritual ou só com a parte econômica. Ele preparava a pessoa integralmente, né? Então, no ano de 1976, no final do ano, Monsenhor João veio lá em casa com o primo dele, professor Albino Benvenu, me perguntar se eu queria e se podia fazer um treinamento lá em Veranópolis. Aí eu disse que sim. E no final do ano foi inaugurada a filial da Dal Ponte aqui no Salão Paroquial. Começamos com 25 funcionários. Em 79, no final do ano, nós tínhamos 122 funcionários. No período da fábrica de bolas, o Monsenhor era atuante, sempre presente, dando formação espiritual, econômica. Ele não pensava só no hoje, ele pensava no amanhã, no futuro. Coisas que hoje não produzem, mas amanhã depois podem produzir, então ele incentivava. O Monsenhor ele era muito preocupado com a economia, com tudo, né? E aqui a economia do lugar, ela era baseada muito assim na questão de produzir 2 ou 3 xicaradas de porco e vender para o comércio local e trocar por insumos, açúcar, farinha, todas essas coisas, né? Daí, segundo a história, o Monsenhor ele se preocupou muito com isso e tinha muita gente pobre e famílias numerosas e pouca terra, muito pouca terra. Ele foi a Lajeado e entrou em contato com a Souza Cruz, que era uma das maiores que tinha na época. E ele pediu para o pessoal lá que viesse ver e contou como que era a terra aqui, como é que eram as pessoas, o povo trabalhador e tal. E a empresa se interessou nessa situação. Contrataram esse técnico agrícola, que era meu pai. Ele chegou aqui numa cultura totalmente diferente, que ele nem conhecia italianos, era só alemães. E ele foi acolhido pelo Monsenhor. Para a economia da região foi muito, muito interessante. Porque pessoas com mínima condição tinham possibilidade de ter um recurso financeiro. E essa questão de buscar recursos não se restringiu somente a essa empresa de fumo assim que veio naquela época. Eu me lembro, a gente ia na missa e ele batia nas teclas e ficava tipo a noz pecan. Era uma coisa que ele muito bateu, a cássia negra, o eucalipto, a soja também. Eu dei apoio a toda iniciativa que usava o bem-estar material, ao lado espiritual. Eu sempre acompanhei, até procurei estar na vanguarda, até por liderar. Assim que, quando mais se conhecia a soja, então eu fiz propaganda da soja. Fui criticado, não compreendendo, depois vi que tinha razão. Foi, de fato, um grande progresso para a nossa região, que entrou muita riqueza com a cultura da soja. São Domingos foi um dos primeiros que plantou soja. Eu trouxe soja numa viagem que fiz para o exterior, plantar nozes, tungas, tudo isso ele fazia. Soja era um caminho aberto para se ganhar dinheiro. Hoje, as tecnologias da agricultura, no meu entender, elas não empatam com a capacidade que ele tinha da época, de fazer com que, em todos os aspectos, a propriedade fosse autossuficiente e não só o individual.
atualidade, a teoria chamaria economia solidária. Então ele incentivava as pessoas a novas culturas, novas práticas. Eu lembro que em muitos sermões ele gastava lá uns 20 minutos falando de religião, e depois no final ficava lá uns 10 a 15 minutos falando alguma coisa sobre plantação. Eu lembro que ele incentivou a introdução do milho híbrido, porque na época era só milho comum. Era um tipo de milho que crescia muito e qualquer vento o milho caía, né? Então o milho híbrido é uma planta um pouquinho menor, com mais raízes, então não tinha perigo de cair pelo vento. Incentivou também um empresário aqui de São Domingo, Severino Damo, a instalar uma prensa para tirar o óleo bruto da soja, né? O Monsenhor sempre incentivou a agricultura e a agricultura familiar, os produtos sem agrotóxicos. Ele era um defensor disso. E a gente vivia muito bem, assim, com ele na comunidade pessoal. Aquilo que o Monsenhor queria fazer pelo progresso da comunidade, o pessoal atendia os pedidos. Ele disse, o trabalho tem que ser recompensado e com alguma coisa que produza um pouco mais para vocês terem um retorno e terem uma vida digna. Tem que evoluir também espiritualmente e materialmente. Ele incentivava que cada família tivesse ao mínimo uma vaquinha de leite, que daí tinha o queijo, tinha a nata, tinha a manteiga e ainda a vaca produzia adubo para adubar a lavourinha lá para plantar o pasto, para tratar a vaca. Isso era uma corrente que uma coisa movimentava a outra. Para mim ele foi um técnico agrícola muito adiante do tempo de hoje. Ele promoveu aqui a energia elétrica, comprando um gerador da Alemanha para instalar aqui no Rio São Domingos, o moinho colonial, que ainda continua aqui, sendo que uma vez produzia farinha de trigo e também tinha descascador de arroz. Hoje é só milho, farinha de milho. Isso aqui é um moinho. Hoje não parece não muito, mas para aquela época, isso aqui foi uma construção grande. E foi numa época muito difícil isso aqui. E que naquele tempo as famílias não tinham, por exemplo, emprego. E as famílias viviam basicamente do trabalho, da roça. E daí as famílias, por exemplo, só pensando nisso aqui, mas ele pensou em tudo. As famílias tinham que pegar esses produtos e ir muito longe. Então o padre João, ele era aquele padre, mas só que ele sabia, sendo conhecedor do Evangelho, da palavra de Cristo, que era o que ele mais amava na vida, ele sabia que era difícil falar de Deus para um povo que tinha tantos problemas, tantas dificuldades, e daí ele pensava em tudo. Desde a abertura de estradas, a picareta, mas na área da saúde, hospital. Eu, por exemplo, meu tio David, lá no alto do morro, com a carroça de bois, e eu atrás, pequeno ainda, cuidando do freio da carroça. Uma pedra grande por vez para botar os alicerces do hospital. Era o Hospital Beneficente São Domingos do Sul. Me lembro que aqui não tinha máquina nenhuma. Faziam toda aquela massa à mão, forçada numa caixa com enxadas. E de meio-dia não podia interromper quando saía a chapa em cima. Então eles pegavam e levavam os pãozinhos e davam pão para cada um para comer. E continuavam o serviço o dia inteiro, né? Até terminar aquela parte. Era a laje, a estrutura principal, né, que não podia parar. No resto, sim. A educação infantil, que hoje é tão propalada, é berço da congregação escalabriniana. Elas que iniciaram, elas que incentivaram os governos e governantes a partirem não só da escola primária, mas a partirem da infância da criança. Que no começo, no primeiro ano, não existia aqui a congregação escalabriniana, mas o Monsenhor, com aquela perspicácia de sempre, viu: é preciso alguém a mais para tocar esse hospital.
A farmácia, por exemplo. As irmãs calabrinianas têm uma vivência, uma vida fantástica nas farmácias dos hospitais. As enfermagens acrescentou, além da área da saúde, a área da educação, porque nós tivemos aqui o jardim de infância. E o jardim de infância sempre funcionou a partir da presença das irmãs aqui. E foi uma coisa fantástica. Ele saía nas famílias buscar pessoas para ser seminarista, por exemplo. Eu tive um irmão que foi seminarista e ele participava da família por causa disso, né? Também disse, e se não fosse para o seminário para ser padre, que fosse para estudar, para ter um estudo, né? Que aqui a possibilidade era pouca, né? Ou saía ou parava. Coisa importante que eu sempre gostei dele, que o falecido pai contava, que os lucros ele sempre dava para os seminários, né, para as vocações, né. Então o dinheiro que ele arrecadava aqui, que ele ganhava de lucro, como dava lucro, ele doava para os seminários, para os seminaristas poderem estudar. Ele sempre priorizou na vida dele a instrução das pessoas. E então viu nesse desenrolar do tempo a necessidade de criar um ginásio estadual. Então, eu procurei, me interessei logo para conseguir um ginásio. Naquele tempo lá parecia uma utopia, uma coisa impossível. Havia muito impossível, mas me meti disposto e fui bem acompanhado pelos paroquianos. Sim, foi uma grande conquista o ginásio. No começo era para ser um ginásio comunitário, mas dinheiro para pagar os professores, pagar a sustentação de um ginásio comunitário. E o pessoal daqui vivia da pequena propriedade, de famílias grandes, como é que ia poder sustentar os filhos no ginásio, pagando mensalidades e, claro, tinha que pagar os professores, né? O sobrinho do Monsenhor Padre Máximo Benvenu sempre participava das reuniões no salão paroquial quando se tratava da criação do ginásio de São Domingos do Sul. E ele ouvia mais do que falava. E no momento oportuno ele falou: eu peço licença, eu gostaria de colocar uma ideia. Nós aqui somos uma comunidade. Todos se alimentam, vivem e se abastecem. Mas para pagar estudos particulares é difícil. Por que não começar com o ginásio estadual? E o Monsenhor estava presente, levantou de pé. Diz, essa é a ideia nova que vamos ter que tocar para diante. E de fato aconteceu. Foi criado o ginásio estadual de São Domingos do Sul, que funcionou, sabe onde? No salão paroquial da nossa comunidade. E deu certo. Depois, com o tempo, então, ficou a escola de segundo grau Frederico Benvenu. Tem que se ressaltar que nada disso teria acontecido se não fosse o Monsenhor por trás. E, inclusive, ele financiou o terreno através da paróquia e depois foi passado esse terreno para o Estado. Depois dar um terreno para uma escola. O Estado construiu a escola, mas veio dar o terreno, doar o terreno. Então, foi uma comissão para isso, mas era difícil. Então, eu propus que a dar uma porcentagem da festa da paróquia para ajudar a compra do terreno. Deu tudo certo, concordaram todos, deu um bom resultado, compramos o terreno, no terreno construímos os prédios, onde hoje ele funciona, foi no segundo grau. O moinho, a usina, a escola, que foi tudo obra do Monsenhor, do Padre João, como diziam na época, o Padre João Benvenu. Tudo isso foi tudo obra dele, ele foi pagar recursos, foi atrás para o município expandir, para criar o município, para fazer o município crescer. Falar do Monsenhor João Benvenu, abre-se um leque enorme de opções. Para nós ele foi o Padre João, ele foi o Cônego João, ele foi o Monsenhor João Benvenu, e hoje com enorme estima nós podemos dizer que ele é o servo de Deus, o Monsenhor João Benvenu. Ele tinha uma religiosidade imensa, ele era absorvido pela sua fé, é um misto de um homem
um líder que conduziu muitas questões que desenvolveram o nosso lugar e que ainda nós devemos hoje ter esse exemplo e usar isso para o nosso desenvolvimento. Tudo o que ele disse é válido, muito válido hoje. De todas as formas, hoje é aplicável em todos os sentidos, seja no empreendedorismo, seja nas lideranças, seja nas gestões, na igreja, em todos os sentidos o Monsenhor é moderníssimo. Já naquela época ele sabia do que ele estava falando. Monsenhor João Bévenu costumava repetir uma frase que ressoava como promessa e profecia: quando eu morrer, farei ainda mais do que fiz em vida. Palavras que não foram ditas por vaidade, mas por confiança profunda na graça de Deus. Desde a sua partida em 3 de janeiro de 1986, incontáveis testemunhos de fé, curas e graças passaram a ser atribuídas a ele. Sua presença, antes física, tornou-se espiritual e ainda mais ampla, mais luminosa. De um sacerdote que agora caminha silenciosamente ao lado dos que sofrem. Na vida do servo de Deus, a promessa não apenas ecoou, cumpriu-se. O Monsenhor, ele vinha muito lá em casa por causa dos manos, né? Os manos dele moravam lá, então ele dizia que vinha muito visitar, porque a nossa casa era um pouco a família dele, né? Então ele vinha muito, então eu adorava bater uma foto, assim, cada um que vinha dizia, vamos botar uma foto. Aí eu bati uma foto e ele ficava feliz. E a última que eu bati foto do Monsenhor foi essa do livro, que ele tem um livro. Inclusive o livro é o livro da família, porque ele adorava a família. A primeira coisa que ele chegava na casa, ele dizia, como vai a família? Vai lá bem? Ah, que beleza, ele dizia, né? E para ele era uma alegria quando a família ia bem. E a fotografia daí foi a última que eu bati, esta, né? Além de muitas que eu tenho. E foi no dia 4 de outubro de 1985. Ele foi lá me visitar e eu disse, tio Cone, vamos bater uma foto? Ele falou, oh, que honra, ele disse. Foi dia 28 de dezembro de 1985, 6 dias antes do falecimento dele. Ele deu uma mensagem durante a celebração do casamento. Durante a mensagem dele, ele desejou feliz ano novo. E aí, antes de encerrar a missa, eu pedi para a comunidade rezar uma Ave Maria, especificamente para que ele também tivesse um bom ano novo. Só que eu nunca ia poder imaginar que 5 dias depois ele ia fazer a Páscoa definitiva. Ele tinha um problema de úlcera, estava muito doente. No dia 31 ele rezou a missa, já estava muito mal. E no dia 1º de janeiro o médico me ligou que era para levar o Monsenhor a Passo Fundo porque ele não estava bem. E aqui não tinha ambulância, recorremos à Prefeitura de Casca, mandou uma ambulância e eu fui junto na ambulância com o Monsenhor. Eu procurei acalmar ele, que procurasse descansar, que procurasse dormir, mas ele não fechou o olho daqui a Passo Fundo. Inclusive no Hospital São Vicente, ele estava muito preocupado, agitado. E eu procurei acalmar ele lá, porque eu fiquei com ele no quarto até que ele foi para a UTI. E o médico veio ali e nos disse que ele estava super desidratado e que a situação dele não era boa. Isso era verdade, porque ele faleceu daí no dia 3 de janeiro. Dia 1º de janeiro, eu vim de férias aqui na minha família e sempre tem a missa, eu vinha celebrar com ele. E aí me disseram, olha, ele ontem à noite, dia 31 de dezembro, ele se esforçou ao máximo para concluir a missa dele e depois foi para a cama. Então eu vim aqui de manhã cedo, no dia 1º, e soube disso, fui lá visitar ele na cama, estava lá. E eu disse, mas fica tranquilo que nós vamos rezar a missa agora, dia 1º. E ele parecia que não gostou dessa ideia, né? Porque ele queria continuar celebrando a sua missa. De tarde, no dia 1º, ele foi levado para Passo Fundo e dizem assim, não sei, que ele parecia que não queria ir para lá. Ele queria ficar por aqui.
Eu penso que ele não queria ir para o hospital porque ele queria morrer aqui no meio do seu povo. Quando o Monsenhor faleceu, eu me lembro que eu era criança, eu tinha entre 7 e 8 anos de idade. Esse dia foi um dia que me marcou, porque eu estava na minha casa, no quintal de casa com a minha mãe, e ouvimos o sino da igreja tocar. E o microfone anunciou a morte do Monsenhor. Entristeceu a todos. Eu fiquei triste, eu chorei, e minha mãe falou: só não se esqueça que o Monsenhor sempre dizia que quando eu morrer, eu vou fazer mais do que vivo. E eu levei isso para a minha vida. Então eu acredito muito que quando a gente pede com muita fé, Ele está lá para atender. Então, na véspera do falecimento do Monsenhor João, eu fui visitá-lo no hospital. E a preocupação que o Monsenhor João tinha, ainda naquele estado de vida, era a paróquia, os seus paroquianos. Ele veio para dar tudo de si. Eu acho que ele sentia morrer por causa do amor que ele tinha aos paroquianos. Depois do traslado até o cemitério, são mais ou menos 600 metros daqui e lá, foi carregado à mão, né? Um revezamento, diversas pessoas foram carregando o corpo dele, tá? E aí, toda aquela emoção que continuou, evidentemente. Muita consternação, muita piedade. Uma pequena parte da população coube na igreja. Tal era a multidão de povo presente. Todo mundo com os mesmos sentimentos, com as mesmas emoções. Mas ainda disse feliz: estou vendo que está chegando o fim de minha vida, é hora de minha partida, mas depois que eu morrer, para vocês eu vou fazer o dobro e muito mais de tudo aquilo que eu fiz. Ele cantava durante a sua missão de padre uma música em italiano que é a autoria do Santo Afonso de Ligori, chamada Bella Mia Speranza. Na despedida dos enterros que ele presidia como padre, aí foi cantado para ele no dia que também foi feita a despedida do corpo dele, né? Oh bella mia speranza, dolce amor mio Maria, tu sei la vita mia, la pace mia sei tu. Tu sei la vita mia, la pace mia sei tu. Monsenhor tinha a fama de santo antes da sua morte, por uma série de fatos, de solicitações que as pessoas vinham aqui com doenças, ou por problemas de uma plantação, ou problemas da agricultura, e ele nunca se negou a dar a sua bênção. E muitas pessoas voltavam dizendo que havia dado certo. Então essa fama acabou se espalhando. Em 2002, esteve aqui em São Domingos do Sul uma comissão lá de Belluno, uma comissão para visitar São Domingos do Sul, já que eles eram da terra do Monsenhor. Nós recebemos, fizemos festa aqui com eles. Aí fomos retribuir a visita. Em 2004 teve a festa da família Bevenhum em Taibon Agordino. E para nossa surpresa, fomos na missa e nos deparamos com um quadro pintado do Monsenhor João Bevenhum. Eu disse: oh, padre, o padre Mário Zanon, que era o pároco de lá, perguntei: padre, mas faz tempo que vocês têm esse quadro ali? Sim, ele é um filho da terra. Embora não tenha nascido lá, mas como o pai dele nasceu lá em Taibon Agordino, e as pessoas também devotas rezam para o Monsenhor em Taibon Agordino. Se foi constatado que ele tem uma fama de santidade muito forte, muito grande. São inúmeros os relatos, depoimentos de pessoas que já em vida alcançaram graças pela oração dele, e depois da sua morte essas graças se intensificaram. Então hoje nós vivemos aqui em São Domingos do Sul a 39ª Romaria e vemos assim muitas pessoas visitando o jazigo onde que ele está enterrado.
é uma devoção muito grande, uma fé que é remarcável. E o Monsenhor, como sacerdote, ele, creio eu, que intercede junto a Deus por essas pessoas. Por isso que a sua fama de santidade é muito grande, muito forte, porque muitas pessoas têm alcançado graças através dele. O Monsenhor, ele nos dá assim um exemplo de vida como santo através do seu sacerdote. Ele simplesmente foi um padre que viveu a santidade sendo aquilo que um padre deve ser, vivendo aquilo que um padre deve viver, fazendo aquilo que um padre deve fazer, levantando cedo, indo para a igreja, rezando terça, atendendo confissões, rezando eucaristias, benzendo o povo, acolhendo as pessoas doentes, visitando os doentes, visitando as famílias. Foi aí que ele viveu a primeira parte da sua santidade. A segunda parte é a ação social. A fé sempre deve ser acompanhada de uma ação social. E ele teve compaixão deste povo, porque ele sentia a dor dos colonos que aqui chegavam, que não tinham escolas, não tinham hospitais, não tinham aonde trabalhar. E ele não tinha eletricidade. Ele foi construindo obras por amor a este povo, por compaixão pelo povo. Ele tinha uma fé inabalável. Então, ele nos mostra que a santidade pode ser alcançada através do cotidiano, do ordinário da vida. E para nós, padres, simplesmente sendo padres, Monsenhor alcança, com a graça de Deus, a santidade, com uma roupinha simples, um chapéu na cabeça, andando a cavalo, andando num Fusca, num Jeep, visitando as pessoas e simplesmente vivendo a sua fé. Quando a gente traz presente um bom exemplo, seja ele do passado longínquo ou recente ou do momento presente, isso é fazer jus, isso é colocar os pés na realidade. Conhecer com profundidade a vida do Monsenhor João, o bem que fez, é exatamente fazer isso. O modo como viveu, ele ajuda a gente a ser bom hoje, a fazer o bem hoje, a tomar a iniciativa agora. Então, essa é uma característica que eu queria assim ressaltar, porque é tão importante trazer o exemplo de pessoas boas. É olhar o conjunto da realidade, o conjunto da vida. E aí, a partir de dizer assim, a gente vence o mal com o bem. Vence a violência promovendo a paz, cura o ódio com o perdão, cura a indiferença indo ao encontro. Tomando até um pensamento do Papa Bento XVI, diz assim: todo santo foi alguém que esteve muito próximo de Deus e, por estar muito próximo de Deus, está muito próximo das pessoas. A proximidade das pessoas é por causa do amor a Deus, do amor ao próximo. Então não tem santo que tenha sido só próximo de Deus ou só próximo das pessoas. São duas proximidades que se mutuamente alimentam. E isso também podemos dizer seguramente da vida do Monsenhor João. Então nós temos que entender de que aquilo que o Monsenhor pregava, ele como um homem manso e humilde, frutificou ao longo dos anos após a sua morte. E se a gente for observar, a fama de santidade dele vem antes da morte. Então, isto é uma característica muito grande do servo de Deus, o Monsenhor João Benvenu, quando ele já em vida tinha essa fama. Ele sempre tinha um jeito de elogiar as coisas. Ele nunca, de forma alguma, tentou desmerecer algo da comunidade. A comunidade para ele é a vida. Aquele homem que era acolhedor, aquele homem que era manso, aquele homem que era humilde, aquele homem que era conselheiro, que era um homem duro pela sua época, mas ele era um pai. Então esta figura do Monsenhor é muito forte. E o Monsenhor tinha muita compaixão. Se nós começarmos a ver as suas obras sociais, produzidas na sua época em São Domingos, está ligado à compaixão que ele tinha por esse povo. E ele se identificava com o povo. Então ele foi um homem que era amado pelo povo e ele amava o povo da onde ele se encontrava. Ninguém fica 50 anos numa comunidade se não for amado. E ele era amado. E a gente observa isso em todos os depoimentos. Muitos deles é uma mera repetição
Se a gente lê um depoimento, o depoimento seguinte diz a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas acabam confirmando aquilo que era o Monsenhor João nesta comunidade de São Domingos. Um pioneiro, um homem que tinha uma visão lá na frente, alguém que queria bem ao seu povo e alguém que amava o seu povo. Quando tudo parece ruir, há algo que ainda sustenta. Quando as palavras falham, há um silêncio que conforta. Chame de crença, de confiança, de luz interior. Para os cristãos, chama-se de fé. A fé não é a ausência da dúvida, mas a coragem de seguir mesmo sem certezas. É o que move uma mãe diante do medo, um enfermo diante da dor, um povo diante da perda. Ela nasce no íntimo, mas se manifesta no gesto, num olhar, numa prece, num abraço. A fé, mais do que uma escolha, é uma necessidade humana. Não importa a religião, a cultura ou o tempo. A fé é a ponte entre o visível e o invisível, entre o agora e o eterno. E talvez seja ela que nos ensina a continuar. Há muito registro de graças. Ele tem registro de graças ainda em vida. E um santo, ele precisa disso. Ele precisa, sim, que ele tenha sido uma pessoa exemplar em vida e que depois da morte ele tenha esta fama de santidade para poder abrir um processo de causa. Então o Monsenhor reúne todas esses quesitos exigidos pela Igreja. A fama de santidade é o primeiro sinal que nós devemos verificar quando o postulador propõe à Igreja que este candidato seja um dia proclamado beato ou santo. Quer dizer, pede para a Igreja que se verifique se realmente esse personagem é alguém digno de um dia ser celebrado nos altares da Igreja como beato ou como santo. Então a Igreja incentiva que pessoas exemplares se conheçam melhor e sejam apresentados para a Igreja e para a sociedade. Isso a gente chama o processo de canonização de santidade. E como é que funciona isso? Toda a vida do Monsenhor João, o seu testemunho foi de respeito, as pessoas reconheceram nele um homem de Deus. Depois, quando ele morre, tem algo que a gente diz, morreu com fama de santidade. Então tinha traços diferenciados do comum dos fiéis. E a Igreja pede então que se faça um caminho de desvelar, de fazer conhecida a história dessa pessoa. O bispo abre na diocese uma investigação, monta equipes, coloca alguém chamado que é postulador, aquela pessoa que vai conduzir o processo, se pesquisa a história da pessoa, aquilo que escreveu, aquilo que falou, você pega testemunhos. Então, cada passo precisa ser documentado, cada passo é registrado, cada passo fica arquivado, e aí vamos se montando aquilo que a gente chama de processo de canonização. Então, eu fui designado pelo nosso arcebispo, Dom Rodolfo, a ser o postulador da causa da beatificação e canonização do servo de Deus, Monsenhor João Bevenhu. Além do postulador, tem a comissão histórica, tem os censores, tem o tribunal e tem também as notárias. Somos em 10 pessoas oficialmente que estamos trabalhando na causa. Claro que há muita gente trabalhando por fora, principalmente na ajuda da comissão histórica que tem que vasculhar tudo que foi a vida do servo de Deus, Monsenhor João Bevenhu. E muita gente quer dar a sua contribuição, porque todos se sentem honrados para fazer com que um dia o servo de Deus, Monsenhor João Bevenhu, ele seja levado à santidade. O meu sonho era ser mãe. Tentei engravidar e não tinha jeito. Fiz exames
E constatou nos exames que eu estava com cisto nos ovários, que eu não tinha como engravidar. Pensei, eu vou fazer uma promessa. Fui no Monsenhor e disse, eu quero ter um filho um dia sim. E na semana seguinte eu fui consultar. Fiz o teste, fui ver, positivo para a gravidez. Daí nasceu o Leonardo no dia 12 de agosto. Ele nasceu o mesmo dia do aniversário do Monsenhor. Eu disse, olha, eu recebi uma graça dele e a segunda graça, no dia 22 de agosto, recente, ele sofreu um acidente. Então, no dia 22 de agosto de 2024, eu resolvi subir num pavilhão que a gente tinha acabado de construir para fazer uns pequenos reparos que tinham ficado. Minha última lembrança foi ali quando estourou a telha e eu percebi que ia cair. Eu acordei 14 dias depois, saindo da CTI central e indo para o quarto já. Aí, no momento que eu caí, em seguida chegou meu pai. Aí o meu pai chamou socorro e foram direto para o hospital de Davi Canavaro. No caminho, eu tive diversas paradas respiratórias, cardíacas. Foi quando meu pai colocou a imagem do Monsenhor no meu peito. Os médicos fizeram os primeiros procedimentos e me levaram para Passo Fundo. E logo eu fui entubado. E ali os médicos relataram que a minha situação era muito grave, mas que eles iam tentar fazer o máximo possível e que era para os meus familiares rezarem bastante. O médico botou a mão em cima do lombo meu, disse, o caso do Leonardo está muito feio. Só vou pedir uma coisa para vocês, reze. E eu botei a cone de João embaixo da cabeça dele. No sábado, estava entubado na CTI, então ali eu tive pneumonia 2 vezes. Começou a ter vazamentos do líquido do cérebro, sangramentos no cérebro também, e eu estava também muito inchado. Na terça-feira, eles se reuniram aqui no jazigo do Monsenhor em oração para mim. Os meus familiares, meus amigos, minha comunidade, passando os seus dias. Então, no dia 13 de setembro, quando tem a missa em memória do Monsenhor João, novamente reuniram-se aqui todos. O meu pai entrou carregando o quadro do Monsenhor João. E quando eu cheguei aqui, pedi para o Cone João que como que ele deu a primeira chance, me desse mais uma chance para ele. No decorrer desses dias, os médicos falaram que eu tinha 3 chances. Eu podia acordar e ficar com sequelas ou vegetando. Eu podia acordar e ficar normal. E eu podia nunca mais acordar do coma. Mas graças a Deus, nesse dia 4, eles me desentubaram e eu acordei. E a partir daí, só sorriso no rosto e felicidade. Eu estava feliz porque eu estava vivo e sabia que eu tinha recebido outra graça do Monsenhor João. Daí eu entrei, ele estava sentado na cama. Eu chamei ele, eu disse, tu me conhece? Ele disse, é a mãe. Aí eu fiquei muito feliz, fiquei contente e agradeci ao Monsenhor lá na CTI. Eu disse, olha, que graça que ele está bem, ele me conheceu. Eu perdi 2 graças, e no mesmo mês. Eu acho importante porque o dia 12 e o dia 22 de agosto. E foi 2. Porque o médico me disse que a chance era mínima. Tem muita pessoa que pode não acreditar, mas eu sei porque não aconteceu. Eu estou aqui hoje, vivo, graças ao Monsenhor João Benvenhu, servo de Deus. Eu tive câncer de mamas. Nós sempre rezamos muito pedindo a graça ao Monsenhor João. E eu melhorei. E em 2022, voltou a dor na minha perna. Tinha dor na perna direita. E fui diagnosticada com câncer nos ossos. Eu hospitalizei para fazer a cirurgia no quadril, que a lesão era de 8 centímetros. A dor era intensa. E eu fiz mais exames e eu não tinha só no quadril. Foi constatado no ombro e no crânio. E na comunidade as pessoas ficaram sabendo e fizeram a novena ao Monsenhor João. E eu tinha certeza que eu ia ficar bem. E no final
eu fiz 5 radioterapias, que o tratamento somente era paliativo. Porém, eu fui para casa com menos dor e as comunidades rezando para mim e me convidaram para o encerramento da novena. Eu fui caminhando no encerramento da novena e até hoje eu estou sem dor. O prognóstico de vida era de 6 meses e já fazem 2 anos. Eu não tenho dúvidas que eu tive uma graça alcançada do Monsenhor João. E eu fiquei os 134 dias contando entre os 3 hospitais. Eu lembro que entrei no hospital em Passo Fundo, que alguém me pediu se era Covid, e eu disse que sim, e aí eu não lembro mais de nada. Aí eu apaguei, e aí me entubaram, e aí eu fiquei 40 e poucos dias em coma, e aí foi feito novenas com oração do Monsenhor. Na minha comunidade foi feita oração na alto-falante da igreja, e dali em diante eu comecei a recuperar, e aí era aquela oração, continuou sempre lá em casa, sempre. E internei no hospital com 95 quilos, saí de lá com 60 quilos, eu não caminhava, a minha esposa, meus filhos que me amparavam, eu não conseguia cortar um bife, eu não conseguiria cortar o garfo com a comida, eles me davam na boca. Eu não tinha força, eu não tinha nada. A prova está que eu fiquei 2 anos fazendo fisioterapia para me poder hoje estar aqui sentado e conversando e vindo de Vanini até aqui, caminhando. Eu estou aqui hoje, é graças ao servo de Deus, Monsenhor João Bevenhu. Foi ele que me amparou, foi ele que me ajudou, e foi ele que me deu tudo que eu tenho hoje, de poder caminhar, de poder andar, de poder falar e de ter ficado 134 dias deitado numa cama, e desses 134, 106 na UTI, e não tenho uma sequela. Eu não tenho nada. Eu caminho, eu respiro, eu me alimento, eu jogo futsal no sub-60 lá, e eu levo uma vida normal graças ao Monsenhor João Bevenhu. No dia 18 de maio de 2009, eu estava no meu apartamento com a minha filha pequena, na época com 2 anos de idade, e eu resolvi limpar a vidraça da janela. Eu tinha um sofá de frente para a janela, eu subi no encosto desse sofá, sentei, limpei de um lado. Quando eu me virei para limpar do outro lado, eu joguei o corpo para limpar do outro lado, eu caí de costas. Ali tinha um quadrado no canto da sala que eu tinha colocado um vaso de vidro de aproximadamente 90 centímetros de altura e 20 de diâmetro. Eu caí de costas em cima desse vaso. Eu coloquei a mão, eu vi o sangue e eu falei, meu Deus, me ajuda. Monsenhor, me ajuda. Os médicos chegaram para o meu marido, depois de ter me avaliado tudo, estabilizado, e falaram que era muito grave, que eles não podiam prometer nada. Eles não sabiam o que poderia acontecer na cirurgia. Eles falaram que se eu sobrevivesse à cirurgia, eu poderia ficar com sequelas graves, porque eu tive o tórax perfurado, uma costela quebrada, uma artéria cortada e o pulmão perfurado. O meu marido, desesperado, ligou para minha família, porque o médico falou, você precisa avisar a família que estava aqui em São Domingos. A minha mãe, muito devota, juntou os meus irmãos, a minha família em casa para rezar um terço. Depois, tarde da noite, ela veio sozinha até o túmulo do Monsenhor pedir para que não me deixasse morrer, porque eu tinha uma filha para criar. Quando eu acordei da cirurgia, mais de 12 horas depois, eu estava sozinha. Alguns momentos depois, um médico entrou, Dr. Nikkei Tamura, um jovem médico
Ele olhou para mim e falou assim: moça, eu não sei o que aconteceu com você ainda, mas você acredita em milagre? Porque você está viva por um milagre. Na semana seguinte, na segunda-feira, no mesmo horário que eu estava saindo naquela situação, eu estava retornando para minha casa andando. E eu fui recebida pela minha filha. Foi assim, o momento mais feliz da minha vida. 2 meses depois, eu vim para São Domingos com a minha filha agradecer o Monsenhor. Dos 7 para 8 anos, começou uma dor muito forte na minha perna, na perna direita. Meu pai resolve ir para um médico especialista em ossos em Nova Bassano. Quando nós chegamos em Nova Bassano, o médico faz um raio-x e ele diz: quase não tem mais osso, é uma osteomielite. Então ele diz: eu vou tentar salvar essa perna. E faz a primeira cirurgia, uma grande cirurgia, onde ele raspa toda a tíbia, que é o osso da perna. E demora a recuperação, é feita a segunda e a terceira cirurgia, e ele fica sempre informando os meus pais de que era possível a amputação ali. E então, quando ia marcar a 4ª cirurgia, em casa a minha mãe, uma pessoa de muita fé, ela diz: no sábado, diz para minha irmã: você leva a Rosane nas costas e vocês vão de ônibus e eu vou a pé. Vou caminhando e vou sem nada nos pés, vou passar o dia em oração. E assim a minha mãe fez. Ela veio, caminhou e passou o dia aqui em oração. E quando ela chegou em casa, já eram umas 10 horas da noite e nós já estávamos dormindo. E ela me chamou e disse: põe tua perna aqui e nós vamos derramar água benta. E assim eu fiz, ela puxou uma cadeira, eu estendi a minha perna, tinha um buraco vermelho de uma infecção que estava ali desde o início, e ela começa a derramar água benta. E nesse momento, ela disse: meu Deus, estamos recebendo uma graça do Monsenhor. E eu via que ela sentia alguma coisa assim, que não se explica. E eu vi que na minha perna começou a puxar aquela água e o vermelhão que tinha foi puxando também e ficou ao redor daquele buraco que tinha. E ela nessa hora grita para que todos levantem e venham ver que nós alcançamos uma graça. E na semana seguinte, quando nós chegamos no hospital, lá em Nova Bassano, o médico diz: mas qual milagre vocês fizeram? Quando ele bate o raio-x e olha e diz: não vai mais ser preciso fazer cirurgia. E então a nossa família, mais do que nunca, passa a ter esse grande amor e essa grande fé pelo servo de Deus, pelo Monsenhor João Benvenu. E aos 19 anos eu tenho osteomielite novamente, num outro lugar, na mesma perna, no joelho. Em Guaporé, feita uma cirurgia, e dali eu sou encaminhada para a UTI de Passo Fundo com uma infecção generalizada. E lá, durante as avaliações, os médicos chamam a minha mãe e de novo dizem para ela assim: a senhora precisa ser forte, porque é menos de 2% a chance de sobrevivência, nenhum antibiótico está combatendo a infecção. Ela diz assim: vocês façam o que é possível e o impossível eu converso com Deus. E nessa hora ela se retira e ela pede um auxílio para o Monsenhor João e ela promete de vir carregando uma cruz nas costas, de joelhos, por algumas quadras. E ela caminha e ela anda de joelhos por algumas quadras. Uma mãe tem poder. A fé
salva. Nunca mais tive osteomielite. Sou muito grata e eu tenho a grande felicidade e a honra de estar aqui falando para as pessoas que esse é um milagre, essa é uma graça extraordinária. A minha mãe tinha uma certeza, assim, incontestável de que as graças são alcançadas através do Monsenhor João. Eu estar aqui hoje, sim, eu atribuo essa graça ao Monsenhor João. Romaria é mais que uma caminhada. É um gesto de fé que move os pés, toca os corações e acende a esperança. Em São Domingos do Sul, todos os anos, milhares de fiéis se reúnem para agradecer, pedir e, sobretudo, recordar. Recordar uma vida que se fez dom. Recordar um sacerdote que viveu para Deus e para o povo. As romarias vocacionais em honra ao Monsenhor João Bévenu são mais do que um tributo. São uma resposta viva ao seu chamado. Peregrinar é também educar o coração. Cada passo dado em direção ao seu jazigo é um reencontro com os valores que ele cultivou: a humildade, a oração, o serviço e a fé. O legado do Monsenhor se perpetua assim, não em grandes monumentos, mas nos passos dos seus fiéis, nas vozes das orações, nos jovens que despertam para a vocação. É no caminhar do povo que sua missão continua, porque a fé, quando verdadeira, jamais morre. Ela se multiplica. Mas como era de se prever, com a morte dele, muita gente continuaria a ir ao cemitério rezar, porque visivelmente presente aqui não estava mais. E aí o novo pároco, Padre Fernando Luiz Gazola, que foi pároco no Vanini e depois veio para cá, ele se preocupou com isso e teve a feliz ideia de começar a Romaria Vocacional. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque o Monsenhor João era muito entusiasta pelas vocações. Sempre havia um bom número de vocacionados nessa paróquia. E também, considerando, além desse estímulo vocacional, considerando a vida e as obras dele, ele então introduziu a Romaria Vocacional. Acho que foi um arranque inicial em todo esse, hoje, processo de beatificação e canonização. Foi muito importante isso. A primeira Romaria Vocacional aconteceu no cemitério. Segundo o relato do próprio Padre Fernando Gazola, já na primeira Romaria, cerca de 10.000 pessoas se fizeram presentes. São fenômenos. E assim, sucessivamente, foram feitas, acho que 4 romarias no cemitério, 3 ou 4, e depois foi construído o jazigo oratório aqui, onde estão os restos mortais do Monsenhor. E aí, de uma romaria para outra, sempre aumentando o número de fiéis. E cada romaria tinha o seu tema de reflexão e de oração, e também sempre tinha intenções especiais que eram expressas para ajudar na oração. E essa nossa romaria, então, ela sempre foi uma romaria, assim, de muitas e muitas confissões. Muita gente celebrando o sacramento do perdão, da reconciliação, a confissão, como se diz. Desta forma, se observa que muitas pessoas que vêm à Romaria Vocacional, e na sua grande maioria não conheceram o Monsenhor João Bévenu. Chama muito a atenção o número de jovens que costumam participar das romarias, vindos das mais diferentes localidades. Não só da nossa região, nós tivemos necessidade de colocar inclusive ambulância vindas
da RS 129 do sentido de Davi, Vanini e Aço Domingos e vindas do município de Casca, porque nós temos em torno de 8 a 10 mil caminhantes em cada romaria que vem a pé dessas regiões. Diante desta questão das romarias e da necessidade de atendimento a quem vem aos romeiros, se desenvolveu um grande trabalho desde servir esses romeiros. Nós temos uma ideia que, bom número de romarias, nós temos mais de 600 trabalhadores trabalhando numa romaria. E a cada ano nós sentimos, nós percebemos mais gente querendo participar. Temos uma boa divulgação também, mas as pessoas realmente, espontaneamente, inclusive, também se prontificam a serem atores, a serem agentes na construção de mais uma romaria. É interessante que, segundo a tradição, alguns dizem que os pobres sentem o perfume dos santos. A primeira romaria diocesana, podemos dizer assim, foi o dia do enterro dele, que uma multidão estava presente e o acompanhou até o cemitério. E depois disso não parou. Quer dizer, a romaria, ela acontece antes do processo que leva um dia à beatificação e à canonização. Quer dizer, o povo percebeu, sentiu já em vida a santidade do Monsenhor. Ele sentiu, o povo sentiu o perfume deste homem que tem a fama de santidade e viveu a santidade. Então, hoje nós estamos na 39ª Romaria, em memória do Monsenhor. É um testemunho extraordinário de que o povo reconhece neste simples homem, sacerdote, a santidade.